Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, mais uma vez eu vou entrevistar, com muita felicidade, o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, Luiz Felipe Giesteira, que é um grande especialista em políticas industriais, um estudioso do tema, já tem mais de 20 anos dentro do IPEA trabalhando esse tema, e já deu uma entrevista anterior aqui ao canal Revolução Industrial Brasileira, que foi deu muito ibope, foi muito concorrida, vista por mais de 1.000 pessoas, né? A primeira entrevista, ele abordou políticas industriais em geral. E é a partir do resultado dessa primeira entrevista que a gente vai começar, então, a fazer novas perguntas aqui ao Luiz Felipe, tentando enfocar especificamente os setores de defesa e aeroespacial, que são setores fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias importantes para a economia brasileira, no sentido não só da dissuasão militar, que são questões importantes da geopolítica, mas também da nossa agregação de valor econômico, da nossa capacidade de independência econômica a partir de tecnologias muito sensíveis, que, em geral, se espalham para a economia. Então, são esses assuntos que nós vamos tentar abordar aqui com o Luiz Felipe, e eu vou começar passando a bola para ele com a primeira pergunta. Luiz Felipe, na sua primeira entrevista ao canal Revolução Industrial Brasileira, você mencionou que políticas industriais focadas em setores como saúde e defesa têm mais chance de dar certo no Brasil. Quer, por favor, começar explicando melhor por que você pensa isso? Qual é a raiz de você ter essa impressão? Perfeitamente, Fausto. Bom, eu acho a gente abordou um pouco, vamos dizer assim, a questão da economia política, né, das políticas tecnológicas, especificamente das políticas de inovação tecnológica, né? Eu acho que não vamos voltar a esse assunto, né? Eu até recebi uma crítica de um amigo, me ligou e disse, que negócio é esse? Insulamento no setor que a clientela está mais delimitada, vai ser um problema maior ainda, né? Não quero voltar a isso, né? Mas é claro que eu estava falando especificamente com aquela questão em relação ao problema do assembleísmo, né? Que eu chamei de modelo das câmaras setoriais da política industrial brasileira, né? Que, na medida que tu traz todo mundo para dialogar com todo mundo, o resultado é um empate, ou então aquilo ali vai ser, de certa forma, amplificado pela composição política do Congresso Nacional, que, se nós estamos numa democracia perfeita, ela vai tender a apenas chancelar a estrutura produtiva, que, claro que há uma relação de poder, né, correlacionada com essa distribuição de setores na economia, né? Então, eu defendi um pouco isso, mas eu acho que isso até é a parte mais fraca das minhas hipóteses, né? Eu não sou cientista político, eu sou economista da inovação tecnológica, né? Por que esses setores têm mais chance de funcionar como escolhas para você fazer uma política industrial proativa, né? Focada em agregação de valor e inovação, né? Bom, Fausto, para isso, a gente tem que recuperar um pouquinho aquilo que eu falei, né? Que nós temos uma evidência de quase 100% negativa, para dizer assim, países que não conseguiram, chamados retardatários, né? Não conseguiram entrar na segunda revolução industrial, até ali a última década, início do século XX, século passado, esses países, eles vão ter uma grande dificuldade em completar o chamado catching up, né? A palavra em português, emparelhamento, ela não é muito boa, né? Ou seja, então, é muito difícil de fazer isso, né? Essa percepção, ela tomou uma configuração empírica com a chamada hipótese da armadilha da renda média, né? Até ganhou uma certa vulgaridade agora, né? A armadilha da renda média basicamente quer dizer o seguinte, que muitos países, não todos, mas muitos, dadas algumas condições que são razoavelmente comuns, conseguem sair da renda baixa, né, alguma coisa que seria hoje em torno de 5, 6 mil dólares de renda média, que era mais ou menos a situação brasileira no final do século XIX, e ascendem até um nível de renda per capita aí, que é aproximadamente 150%, o triplo, o dobro, né, alguma coisa que hoje nós consideraríamos aí como 15 mil dólares aproximadamente, tá? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso em paridade de poder de compra, naturalmente. Muito bem.
chegar até aí é um grupo relativamente grande, que deu a arrancada e conseguiu chegar aí. A questão é passar disso, né? Então, a evidência, ela só não é de 100% porque existe a Coreia do Sul. É por isso que todo mundo bate tanto nessa tecla. Quem não é do setor vai dizer, mas esses caras só sabem falar de Coreia do Sul. Mas é porque ela é o único país que conseguiu assim, reunir todas as condições e realmente superar a armadilha da renda média. Mas a China não está vindo bem? Ela está vindo bem, mas ela está bastante distante ainda dessa fronteira e nós estamos vendo assim, uma série de fatores instabilizando, né? É possível, sim, a China tem uma série de condições que outros não tiveram, que ela ultrapasse isso, né? Mas o fato, então, é que é uma alta improbabilidade. O brasileiro, normalmente, ele tem uma ideia de que o normal é o Brasil ser desenvolvido. Não, isso não é verdade. Primeiro porque a grande parte da humanidade não vive no mundo desenvolvido, né? A gente viaja para lá, a gente quer ir para lá, a gente quer ser como eles, né? E a nossa classe média alta certamente vive um padrão de vida até superior, às vezes, desses países da Europa, o mesmo do Canadá e Estados Unidos. Mas a regra é não passar, né? Então, assim, a hipótese da armadilha da renda média, ela tem uma série de dificuldades teóricas, mas ela tem uma evidência empírica muito forte a favor dela. Então, imediatamente, admitido isso, né, que quem entrou atrasado não consegue passar e só houve um caso de sucesso, é preciso a gente tentar explicar por quê, né? E aí vão aparecer algumas hipóteses, algumas totalmente estapafúrdias, não entender, não sei como é que existe gente que dá bola para isso, né? Mas dentro da literatura schumpeteriana, e também dita às vezes penrosiana, que tenta olhar mais assim, para os comportamentos das empresas, o que faz as empresas ascenderem e virarem inovadoras, se integrarem ao sistema de ciência e tecnologia, né? Como é típico das firmas dos países avançados. Existe, então, o que nós chamamos de hipótese da firma que eles chamam latecomer, né? Fica essa coisa de atrasado, retardatário e tal. Latecomer é as que chegaram depois, né? Na verdade, é um reflexo, essa denominação também existe para os países, né? Países que chegaram depois, o Brasil é tipicamente um país que chegou bem depois, na verdade, né? Assim como a Coreia. O que acontece com essa firma latecomer? Vamos imaginar aqui que o cara resolveu, o país começou a se industrializar das formas mais diversas, aproveitando exportações, aproveitando mercado interno, fazendo substituição de importações. O que vai acontecer? Ele vai criar a sua indústria, criar o seu setor produtivo mais sofisticado e mais, teoricamente, demandante de ciência e tecnologia, basicamente copiando ou adquirindo indiretamente tecnologia que foi gerada nos países desenvolvidos, né? Existe um grande economista industrial norte-americano que ele disse que ele disse assim, a economia neoclássica, a economia ortodoxa, né, microeconomia ortodoxa é uma coisa muito interessante, mas ela é pouquíssimo relevante, na verdade, para as pessoas como nós querem entender, né, o funcionamento e a interação das empresas, o mecanismo de concorrência, porque ela não trata do que ele chamou de black box, ou seja, a caixa preta das empresas. O que tem a ser a caixa preta? A caixa preta são essas capacidades tecnológicas que são dificilmente transferíveis e que mesmo um diretor de produção, um diretor de tecnologia da empresa, vai ter muita dificuldade em explicar exatamente, né? Ela é uma resultante de um esforço longo, muitas vezes secular, a que essas empresas foram levadas no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas rotinas de concorrência, né? Então, como forma de ultrapassar esse diferencial de seus concorrentes, elas foram desenvolvendo capacidades que têm a ver com resolver problemas práticos de natureza tecnológica. No sentido tecnológico, falando assim, know-how mesmo, é saber como fazer, como realizar, como materializar coisas, né? Então, houve o que a gente chama de um longo e denso processo de aprendizado, mais das vezes baseado em tentativa e erro. Ele não foi feito em bases científicas, né? Essas empresas alemãs, francesas, belgas, elas tiveram que concorrer e elas tiveram que aprender a fazer coisas bem e ou baratas para prevalecerem na sua competição com as demais empresas.
quando tu tens os processos de industrialização ou de desenvolvimento retardatário, o que basicamente, isso vale para o setor agropastoril também, basicamente o que tu fazes é olhar o que os caras já fizeram e tentar copiar, ou tentar absorver, ou tentar comprar pronto. E, obviamente, nesse processo sempre vai haver algum nível de adaptação, mas o fato é que as caixas pretas das empresas típicas dos países retardatários, elas são, como diz alguém que eu já me lembro qual foram, caixas vazias, empty boxes. Isso é o que é a característica marcante da firma de país atrasado, como o Brasil, como tantos outros, né, que não conseguem superar a armadilha da renda média. Bom, mais recentemente, Fausto, como todo mundo ouviu falar, nós passamos a ouvir quase que cotidianamente, o Banco Mundial propagandeou muito essa ideia de nós vemos uma economia baseada no conhecimento. E isso parecia assim como uma alvíssara, sabe? Porque, bom, já que é baseada no conhecimento, agora temos uma fórmula mágica para eu ter uma empresa que é precária, que é frágil, que é passiva, uma absorvedora de tecnologia, tem baixíssima capacidade de desenvolvimento tecnológico próprio, mas eu trago o cientista, né, vamos imaginar assim, o contrato via capital humano, o contrato carbono, e aí, magicamente, eu vou virar a Siemens, né, ou vou virar a Bayer, né, coisas desse gênero. Ocorre que isso, claro, os bons economistas industriais já sabiam que isso dificilmente aconteceria, né, mas essas expectativas são amplamente frustradas. Ali na metade dos anos 90, e aí que surge um pouco essa discussão mais forte da firma Latham, ficou muito evidente que elas tinham, na verdade, muita dificuldade de se relacionar com cientistas, né? Tu que trafega pelo meio empresarial brasileiro, um pouco como eu, né, eu fiz durante tanto tempo, a gente está sempre ouvindo essas coisas, principalmente do pessoal da universidade, do centro de pesquisa. O empresário brasileiro é muito estreito, ele é tacanho, ele não quer absorver tecnologia. A verdade é que ele não sabe como fazer isso. O Cohen e Levinthal, que é um texto mais clássico, eles são dois autores, não me lembro qual é o primeiro nome deles, eles dizem que para você conseguir usar esse poderoso vetor, essa poderosa onda do conhecimento científico, você tem que ser capaz de fazer perguntas tecnológicas. Você tem que ter lidado com esses problemas. E não alguém te deu isso mastigado. Mais que tu tem que fazer um esforço, né? Não estou subestimando, tu comprou uma máquina nova, você refaz layout, tem que mandar o pessoal treinar e tal, é desafiador. É totalmente diferente do cara que ele tem que desenvolver aquele produto do zero. Não existe a máquina para fazer aquilo ainda. Ele não tem a frisadora, ele tem que inventar como fazer o friso. Diga, por favor. E, Luiz, como isso tudo se relaciona com os setores de saúde e defesa, né, que você mencionava, que são... Desculpa, né? Tá, eu estou indo muito longe. Vou tentar abreviar, então, um pouco. É preciso um pouquinho passo lógico mais, né? Então, essa capacidade de fazer perguntas, essa é chamada de capacidade absortiva, né? E o grande paradoxo da capacidade absortiva é que as pesquisas mostraram que quando tu roda, tu pesquisa isso, vai para o campo mesmo para ver, é que as empresas que tinham grande capacidade absortiva eram justamente as que já tinham uma grande black box. Ou seja, o que explica a capacidade de usar a ciência e tecnologia, de formular perguntas que podem ser respondidas cientificamente, é que tu tenha tentado nesse tentativa e erro, nesse learning by doing, resolver problemas tecnológicos no passado. Isso que vai te permitir acumular, vai ter um passado de aprendizagem por tentativa e erro, e isso que vai te permitir entrar em contato com esse mundo da ciência e da tecnologia. Então, Fausto, o que eu quero dizer é o seguinte, esse elo, essa propriedade das empresas, ela vai existir em uma firma brasileira ou outra, né? Claro que sim, né? Talvez até se tu for para a Turquia ou para a África do Sul, para Tailândia, né? Que está sendo falado, Vietnã, vai achar algumas empresas, mas ela obviamente vai ser muito escassa, ela vai ser muito rara, né? E isso é uma barreira praticamente intransponível de ser coberta nos setores industriais como um todo, em situações de mercado tradicionais. A resposta que os economistas que são entusiasmados com a ideia de economia do conhecimento e modelos de crescimento endógeno dão é que você tem que aproximar, né, ciência e tecnologia do dia a dia, né, das práticas
da competição no dia a dia das empresas, né? Mas esse missing link, ele é dramático, então, nas firmas atrasadas. É exatamente essa a diferença, Fausto. Pelo menos é a principal diferença, ou melhor ainda dizendo, é a principal diferença do lado da oferta, quando tu olha esses setores que são fortemente baseados no que eu chamei do T forte, né? CTI, na equação CTI, saúde e defesa são setores que se caracterizam por ter o T forte, né? Isso tem a ver com todo um conjunto de configurações, mas basicamente tem a ver com o fato de que a característica, a qualidade tecnológica desses bens e serviços, ele é muito relevante em saúde e em defesa, né? É isso que explica que muitas vezes laboratórios às vezes se desenvolvem muito antes de tu ter uma indústria, né? Às vezes não tem quase que base industrial nenhuma, mas tu tem que desenvolver esses laboratórios. Esses laboratórios têm esses ICTs, né, essas infraestruturas de CT, têm altíssima capacidade de formular perguntas tecnológicas ou científicas. Ou seja, nesses setores, do ponto de vista da oferta, a gente olhando do ponto de vista da oferta das empresas, há uma elevada capacidade de como tu levar pela mão as empresas aí. Ou seja, tu ensina, de certa forma, as empresas a aprenderem. Tu ensina elas a formularem as perguntas relevantes, as perguntas importantes, para que elas consigam com que esse emparelhamento, esse catching up, se dê também tecnologicamente. Essa é uma característica muito importante. E a outra característica que eu gosto de chamar a atenção é que, mesmo que a empresa seja meio levada pela mão, ensine ela a fazer as perguntas tecnológicas, no momento que tu abre ela para a competição, ela vai estar avassaladoramente atrasada em relação às demais. Se eu quero, de alguma forma, fomentar esse setor, ou ainda mais, usar esse setor para estimular o desenvolvimento tecnológico do tecido produtivo como um todo, eu vou precisar que essas empresas, de alguma forma, sejam premiadas. Ou seja, eu tenho que, de alguma forma, conseguir com que esse ativo tecnológico adquira valor econômico. A empresa que vai cumprir esse esforço, ainda que levada pela mão, poxa, isso daí já é difícil de fazer, não dúvida que é difícil de fazer. Ela, ademais, ela vai ter que, de alguma forma, ter que transformar isso em uma lucratividade excepcional. Porque senão não vai fazer sentido, essas empresas vão ser atraídas para esse setor. E o que acontece? Como são setores fortemente baseados na demanda estatal, eu consigo, de certa forma, equilibrar o jogo aí. Vamos dizer assim, fazer um certo contrapeso pelo fato de que elas necessariamente, ainda que levadas a progredir tecnológico, acelerar o seu progresso tecnológico, elas certamente vão estar em grande desvantagem comparativamente às suas competidoras externas. Tá? Olha, já tá uma entrevista bastante, né, complexa, grande e interessante. Eu vou deixar você terminar o seu argumento da primeira resposta, mas como a entrevista precisa ter um ping-pong, eu já vou encaminhar, então, a segunda pergunta, que é o seguinte. Então, Luiz Felipe, em que pé nós estamos com relação a esses setores, né? Como viemos até aqui, o que ainda temos e o que ainda é possível de se fazer no Brasil atual em relação à tecnologia de defesa e, se quiser, também falar sobre tecnologia de saúde. Eu vou me concentrar em defesa, Fausto. Bom, esse setor é cheio de mitos, né? Tem uma atratividade natural e tal, né? Todo mundo gosta de assistir filme de Segunda Guerra Mundial. Não é isso. Agora mesmo que quase ganhou um Oscar, aquilo ali leva multidões aos cinemas, e as pessoas falam, às vezes, assim, de uma forma, parece que estão revelando um segredo, né? Frequentemente as pessoas chamadas falam, não, gente, vou tentar explicar, não é tudo esse mistério. Uma hipótese eu acho assim, que uma parte da população brasileira não dá a menor bola para isso, né? Acha que, inclusive, se tu falar assim, não, olha, o Brasil tem empresas de defesa relevante, elas tendem a achar assim que alguma coisa deve estar errada no que esse cara está falando, não é possível que isso seja verdade, isso é coisa de americano, né? Nem vão saber, na verdade, que a França também é poderosíssima nessa área, né? Um país extremamente avançado nessa área, o Reino Unido, assim, também. Mas, do parte das pessoas que são mais interessadas, existe um mito de que a indústria de defesa brasileira ela foi a quinta do mundo já, né?
Eu já ouvi várias vezes, né? Inclusive por algumas pessoas que têm conhecimento bastante razoável do setor, né? Fausto, isso, se fosse verdade, a gente teria que ver como que foi possível. As estatísticas desse setor são muito complicadas e a forma de medir, às vezes, é um pouco ao gosto do freguês, né? Eu nunca consegui achar indicadores de que a indústria brasileira tem chegado a ser a quinta do mundo. Porque as primeiras posições são tradicionalmente ocupadas pelos Estados Unidos e a União Soviética, depois a Rússia, né? Não a China. A China, tecnologicamente, ela não está nesse grupo de elite, né? Ela almeja, há vários indicativos que ela está ascendendo muito rápido, né? Mas o segundo grupo, aí nós vamos ter justamente os países de industrialização antiga, né? A França, mas não apenas a França e o Reino Unido, a Suécia é muito forte nessa área, né? A Bélgica, a Áustria, a Itália, notável, né? E agora os sul-coreanos também entraram com muita força nisso daí. Então, vamos dizer que está muito superlotado o andar de cima para ser razoável, imaginar que o Brasil chegou a ser o quinto, né? Mas, Fausto, se for o 20º, já seria notável. Quando o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, e ele foi, acho que, o único país fora do eixo anglo-saxão dos países desenvolvidos, está tudo bem, que chegou a ter um papel de alguma relevância na Segunda Guerra Mundial, apenas os cartuchos, apenas uma parte da munição que nós usamos foi fabricada aqui. Tá? Mesmo países relativamente pequenos, mas que na época eram economicamente maiores que o Brasil, como a Austrália e o Canadá, eles participaram muito mais da guerra, dos esforços de guerra, e eles usaram muitos equipamentos importados, mas eles, metralhadoras, versões de canhões, né, versões de morteiros, né, eles chegaram a fabricar, né, e uma boa parte da sua munição também. Né. O Brasil foi quase zero. 1943, 1945 é logo ali, né, para a história do desenvolvimento tecnológico. A segunda revolução industrial já estava, na verdade, na sua fase final, né. Então, para ter uma noção do atraso absurdo que o Brasil, né, tinha, né. Então, ele ter simplesmente passado a integrar e competir nisso aí já é um pequeno milagre. Né. Como eu levantei a questão, não quero deixá-la totalmente sem resposta. O mais provável é que hoje o Brasil esteja ali próximo da 15ª posição, aproximadamente, né, no conjunto aí do defesa, aeroespacial e segurança, uma tendência a ser um pouco mais que isso. Né. Eu acredito que nos anos 80 houve algum momento que ele chegou a estar mais próximo, sim, dos países desenvolvidos. Né. Mas esse mais próximo é um mais próximo com alguma distância. Né. Então, respondendo a primeira parte da questão, né, nós avançamos e muito. O problema é que, às vezes, se tu fala o dado real, como as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o quão dramático é o atraso produtivo e tecnológico brasileiro, então qualquer coisa que tu fale que não fica ali entre os top 5 e os top 6, né, parece Copa do Mundo, as pessoas parecem que desprezam a informação. É um fato absolutamente notável que o Brasil tenha figurado, e certamente figurou, entre os 10 melhores, né? E aí por várias aferições a gente poderia dizer que ele esteve sim entre os 10 melhores. Né? Há uma literatura até americana, né, basicamente americana, acho que todos são americanos, na verdade, que eu conheço, que tematizou isso. Foi um grande espanto, né, se não foi um espanto para nós, foi para os pesquisadores de indústria e de estudos de defesa, mundo afora, né, e foram feitas várias teses. A visão geral, Fausto, é que nós tivemos um auge nos anos 80 e esse auge se desfez, né? Em algumas versões totalmente, né? A indústria brasileira voltou a ser uma típica indústria de armamentos do terceiro mundo, né? A indústria de defesa de terceiro mundo, ou de subdesenvolvido, ou de país atrasado, né? E algumas outras disseram que houve uma ressurreição, alguns outros autores disseram que houve uma ressurreição parcial, né? A nossa pesquisa aqui no IPEA, ela está ainda num estágio muito incipiente para nós sermos afirmados categoricamente, né? Mas eu posso dizer com segurança que existem vários indicativos de que essa ressurreição, ela foi mais do que isso, na verdade. Certamente não é verdade que a indústria brasileira foi zerada, né? A indústria de defesa foi zerada. Ela está viva, né? Ela está ativa, tem muitos elementos para otimismo atualmente, mas é muito provável que essa ressurreição, na verdade,
signifique que, na verdade, nós voltamos a um patamar semelhante ao que nós estávamos antes. Eu só não posso dizer que isso é totalmente verdade, porque apareceram alguns novos players aí, né? Justamente a Coreia do Sul, hoje certamente está na nossa frente já nisso, né? Temos a Turquia, Israel, outros países que entraram, são países com uma robustez tecnológica industrial significativa, né, também. Tá? Eu não sei se com isso eu respondo bem a tua questão, acho que ela... Tá. Acho que sim, Luiz Felipe. Eu acho, inclusive, já que você falou da ressurreição, eu tenho uma pergunta que eu acho que engancha muito bem com essa ideia, que é o seguinte, o recente anúncio pela Marinha do Brasil do investimento de 7 bilhões de reais na encomenda de, se eu não me engano, são 4 novas fragatas, né? Isso. Fragatas, para o público aí entender, são navios militares, né? São navios de combate, que, obviamente, tem toda uma característica especial na sua construção, não é apenas um meio de transporte marítimo, né? É diferente na sua constituição física, na sua constituição estrutural, mas também carrega dentro dele sistemas, né, que são necessários a uma situação de combate marítimo e, obviamente, não estão presentes em navios de transporte de passageiros, em navios de cruzeiro, etc., né? Aí mencionaria, por exemplo, o geoposicionamento, a localização de objetos inimigos, né, etc. Então foi feita uma encomenda de 7 bilhões de reais, está sendo, né, feita uma encomenda de 7 bilhões de reais pela Marinha do Brasil, para que a Engeprom, que é uma empresa estatal brasileira, faça a gestão desse contrato junto a um consórcio no qual participam uma multinacional alemã, muito famosa, que é a ThyssenKrupp, né, não vou saber explicar o acento correto em alemão, e a Embraer, né, na sua divisão de defesa e segurança. E aí vão ser construídas essas 4 fragatas aí em Santa Catarina, no estaleiro Oceana, que, aliás, também é propriedade de uma companhia brasileira de offshore. Ou seja, parece que estamos retornando aí a uma possibilidade de política industrial de defesa. Qual o seu comentário a respeito disso? É dessa ressurreição que a gente pode estar falando? Então, Fausto, logo no início, né, eu te falei assim que a grande diferença desse, vamos chamar assim, complexo de ciência, tecnologia e industrial, né, que abrange as ICTs militares, as suas infraestruturas, seus laboratórios e congregam as empresas, né, tradicionalmente se considera que a Marinha é onde há esse intercâmbio empresa e ICTs, né, a capacidade tecnológica da força como um todo, ela tem uma simetria maior, assimetria maior. Né? A Marinha é onde essa simetria é maior, provavelmente na aeronáutica ela é a menor de todas, e o Exército, bom, o Exército são muitos conjuntos, né, são plataformas diferentes e tal, aí tem que ver caso a caso, né, mas na média está na média. A Marinha talvez seja, além disso, né, a força que está fazendo um esforço tecnológico maior, mais concentrado de todos, né? Eu digo em relação ao patamar que ela estava antes, né? Do ponto de vista das suas capacidades militares, a Marinha brasileira sempre foi muito respeitada e tal, mas você sabe que os meios dela não eram os melhores e, em particular, essa capacidade de transformar a capacidade tecnológica dos engenheiros da Marinha em produtos era muito, poderíamos dizer que estaria em dúvida até, né? O que a Marinha está fazendo agora? Ela está fabricando nada menos do que um submarino nuclear, né, no estado da arte, até, né, talvez existam coisas de porte maior, né, mas é praticamente no estado da arte. Isso é um salto quântico, né, para a capacidade tecnológica brasileira como um todo. Ela trocou a base, né, né, da Antártida dela, né, também uma coisa extremamente avançada que está sendo feita lá, né, e o submarino nuclear não é apenas, ele tem toda a parte de construção da engenharia deles, que obviamente é extremamente complexa, toda essa questão dos sistemas eletrônicos vão ter que ser incorporados, né, e, por outro lado, ela está desenvolvendo um reator nuclear em um país que nunca explodiu uma bomba. É uma coisa totalmente inédita, até onde eu sei. Ninguém fez reator, muito menos um reator avançado, né, miniaturizado, muito pequeno, né, sem ter passado pelos estágios tradicionais aí de
que em geral inclui uma explosão nuclear, né, que obviamente é um evento que te permite um aprendizado muito grande. Então a Marinha está sendo desafiada, e isso em si é uma novidade, não porque ela não tenha sido desafiada antes, mas na proporção que está sendo feita agora, né? E, ao mesmo tempo, ela está se aproximando muito mais da indústria. Eu diria que a Marinha, em boa medida, está aprendendo a trabalhar com as empresas brasileiras. Né? Os estaleiros brasileiros não são considerados, de forma geral, né? Acho que qualquer pessoa que conversar que é demandante, que utiliza isso, como capaz de produzir produtos de extremamente sofisticados, de última geração, que seriam competitivos lá fora, seja em preço, seja em qualidade, né? E aí tu já colocou uma coisa muito importante, né? Fazer uma fragata para a Marinha não é a mesma coisa, mesmo que fazer um navio de grande porte, tá? Tu tem que ter um refinamento de acabamento, por exemplo, muito superior, né? Tu tem que ter um cuidado, os sensores vão ter que ser melhores, enfim, toda a engenharia desse projeto vai ter que ser melhor, e tu vai ter que ter outras características que não estejam por aí. Porque, de outra forma, Paulo, a gente deve dizer o seguinte: construção naval não é algo extremamente desafiador, né? Ela é considerada uma indústria de média baixa intensidade tecnológica. Se for para a complexidade econômica, o índice de complexidade dos produtos da indústria naval, qualquer um pode verificar isso, são negativo o índice de complexidade, né? Então, aqui, o que se coloca é um pouco essa capacidade de fazer um navio, eu estou falando da parte de construção naval propriamente dita, né, com uma qualidade de acabamento que não é comum, até onde eu sei, né, na grande parte do que a indústria naval brasileira atualmente é capaz de produzir. Ou seja, isso é muito mais conhecimento tácito, é o conhecimento de baixa intensidade científica, por mais que poucos países sejam capazes de fabricar, né, isso que eu quero dizer. Por outro lado, se tu olhar bem, tu vai ver que o índice de nacionalização é bastante baixo, né? Isso reflete certamente o fato de esse gap muito grande, né, entre a demanda da Marinha e o que a indústria brasileira, pelo menos nesse setor, é capaz de oferecer, evoluindo a 40% de nacionalização, né? É um índice de nacionalização considerado baixo, eu acho. A maior parte dos produtos de defesa brasileira costuma ser bem maior que isso, né? O que eu acho que a gente tem muito aí a ganhar? Eu acho que é na parte de motores e baterias, tá? Nós temos aí um certo renovado interesse de algumas empresas, como a VEG, como aquela empresa de nióbio lá de Minas, me falha o nome agora, essa que explora nióbio, né? O nióbio está na moda agora, ela mostrou interesse em evoluir a jusante na sua cadeia de valor, né? A Moura, Baterias Moura também, que se não me engano é de Pernambuco, também tem mostrado esse interesse, né? A Binacional Itaipu, temos aí a questão dos caminhões, né, movidos à energia elétrica, a própria Embraer também parece ter se mostrado. Então, eu acho que aí nós temos a possibilidade de uma sinergia muito interessante ser formada em torno desse esforço dos submarinos dieselétricos, do submarino nuclear, obviamente, também, né? E isso pode permitir um grande upgrading aí da indústria brasileira nessa parte aí de baterias, né, sistemas motores baseados em eletricidade, né? Agora, o que eu acho que é um grande desafio, Fausto, a gente vai imaginar uma fragata dessas, que certamente vai emular até certo ponto projetos que já foram feitos na ThyssenKrupp alemã, né? E veja bem, eu acho que um desafio muito grande é colocar o armamento brasileiro dentro dele. Nós estamos desenvolvendo, né, em estágio razoavelmente avançado já aí, razoavelmente não, certamente avançado, o nosso míssil de superfície, o Mansup, né? Não é um Brastemp, mas é um míssil de 70 quilômetros, né? Tem sido muito bem nos testes, né? Os próprios engenheiros franceses que lá atrás participaram do desenvolvimento dele ficaram muito impressionados com isso, né? A Vibraz, que faz a parte dos motores, né? Acho que, na verdade, ele é basicamente fabricação da Vibraz mesmo. Então, eu estou dizendo assim, tu vai trazer um navio que é diferente e eu vou tentar botar mísseis nele, eventualmente uma versão de míssil de cruzeiro naval, entendeu? Eventualmente até alguma coisa pensando, se nós vamos pensar 20 anos na frente, algum tipo de proteção antiaérea seria importante, né, de estar ali, e quanto mais baseado em equipamentos, em armamentos brasileiros, melhor, né? Nós temos muita coisa interessante acontecendo nessa parte aí de
mísseis e foguetes, né? Então, esse eu acho que é um grande desafio, né? E mais do que tudo, né? Eu acho que é a cereja no bolo nisso. Tu conseguir fazer essa integração, tá? Os sistemas de comando e controle, né? Não ficarem só numa adaptação, um puxadinho dentro de um software de prateleira, que certamente os europeus vão querer nos passar, né? E eu destaco como um fator muito interessante a participação da Embraer, né? A Embraer entra 2 vezes, na verdade, Fausto. Ela entra com a ATEC, né? A ATEC é uma coligada da Embraer, o principal CNPJ dela, ele, na verdade, ele é de maquinário e de software, né? Então, assim, eu devo imaginar que essa seja a maior especialização relativa da ATEC, né? E ela também é capaz de fabricar uma parte do hardware, né? Em óticos, né? Então, acredito que isso é uma novidade muito boa. E ela não está sozinha, né? Porque o pacote previa já algumas subcontratadas, tá? Eu vou destacar pelo menos 2 como muito importantes e muito interessantes aí, trazendo algum presságio interessante, né? A WEG, que tem participado, tá? A WEG é uma empresa que cresceu muito dentro do Complexo de Defesa. Ela foi classificada como empresa estratégica de defesa, né? É um tipo de campeã nacional brasileira de motores elétricos, né? O core business dela é motores elétricos. Até onde eu sei, a participação dela nos submarinos dieselétricos tem sido muito positiva, né? Ela participou também do projeto do nosso acelerador de partículas, o laboratório Synchrotron, né? Então, assim, ela vem conseguindo entrar nesses projetos tipicamente mission-oriented de forma muito, muito virtuosa, aparentemente, né? E se ela está sendo casada aí, Fausto, isso significa que essa minha expectativa de uma sinergia com a indústria de equipamento elétrico mais sofisticada, com a capacidade, alguma capacidade que o Brasil já tem nessa cadeia aí, a jusante de nióbio, ela é promissora, tá? Tem coisas aí bem importantes que podem acontecer à frente, tá? De qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, as fragatas eu acho que não são o filé mignon hoje, tá? Elas não são o filé mignon hoje. Acho que... Mas é interessante que, apesar de não serem, você, né, dentro da análise das fragatas, ou do projeto das fragatas, você consegue perceber alguns possíveis derivados que são bastante interessantes, né, para um futuro. Né? Luiz Felipe, eu vou emendar, então, porque nós estamos chegando a um funil aqui na análise da política de indústria de defesa, e que levou aí a presença da Embraer na nossa conversa. E a Embraer, como todo mundo no Brasil agora já, né, foi informado, está passando por um processo aí de perda, né, de uma linha importante, né, da sua atuação, que é a de fabricação de aviões comerciais, de onde ela retira uma enorme quantidade do seu faturamento, né, do seu faturamento anual, que lhe permite, portanto, desenvolver outro tipo de projetos, entre os quais se encontra a sua linha de defesa. Linha de defesa esta que, nos últimos anos, produziu um avião, um modelo de avião cargueiro militar, que é considerado de altíssimo padrão, entre outras várias razões, por ele ser um jato, né? Não é um turbo-hélice, é um cargueiro jato, então ele tem turbinas e não hélices. Isso lhe dá uma autonomia de voo muito maior, ele tem uma arquitetura que vai fazer ele ser capaz de carregar muito maior volume de equipamentos ou de pessoas, né? Pensar, por exemplo, em atendimentos de saúde, emergência, combate a incêndios, né? A utilidade e a aplicabilidade do KC-390, né, que é dele que a gente está falando. Pode ser abastecido no ar, né, Fausto? Exato, né? E outras coisas, por exemplo, que ele tem também dentro de si que são únicos, né? Como, por exemplo, a capacidade de reabastecer e ser reabastecido em voo. Que é uma característica absolutamente única e que lhe dá uma autonomia operacional praticamente, né, sem fim. Então é realmente um produtaço, um orgulho nacional, feito aqui no Brasil por engenharia nacional, dentro da Embraer, aqui no estado de São Paulo, né? Propriedade do Brasil, e que agora se vê talvez comprometido, né, pelo fato de que o dinheiro que financiou esse projeto, né, ou a sua maioria, proveio da aviação comercial da Embraer, que agora, nas mãos da Boeing, pode estar comprometendo a possibilidade de financiar novos projetos da linha de defesa da Embraer. Como é que você analisa isso? Concorda com essa análise? Pois é, eu acho que não há dúvida, né, que essa operação de alienação, né, da parte de jatos comerciais, né, de
de médio porte da Embraer, ela traz significativos riscos, tá? Eu acho que todo mundo concordaria com relação a isso, né? Ela traz muitos riscos. Porque vamos pegar aqui a Embraer, né? A Embraer, ela começa a ser, na verdade, ela nem era nem para essa empresa, ela é uma derivada, né, gestada dentro do DCTA, né? A pessoa conhece mais o ITA, né? Mas o DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeronáutica como um todo, né? E ela nasce já no final dos anos 60, eu acho que o DCTA ele já tem quase que 20 anos, né, quando ela aparece. Mas ela nasceu para ser uma empresa de produtos de defesa, tá? A ideia era que ela fabricaria os aviões que a FAB utilizaria, se não todos, uma parte significativa, né? Óbvio que as ambições eram muito grandes, nós estamos falando aí do regime militar, quase nas vésperas do milagre econômico, né? Mas o que Embraer acaba virando é uma empresa reconhecida, desde que a divisão de defesa e segurança foi recriada recentemente, né? Aí no âmbito da Estratégia Nacional de Defesa e tal, a Embraer é instada a se criar uma divisão nova, né? E muito voraz, né? Foi criando novas empresas, absorvendo novas tecnologias e tal, né? De qualquer forma, a parte comercial é a que domina, é a que deu a cara à empresa, né? A marca Embraer está associada a jatos comerciais, né? E aí, quando o negócio funcionou, a gente, vamos vender, né? Parece uma doideira, né? Porque tudo que as empresas de defesa querem é ter uma dualidade, né? Se fala muito em dualidade, né? Ou seja, eu quero ter um ramo civil que me permite fazer um tipo de rede das atividades militares, que tem seus picos, né? E seus momentos aí de depressão, e às vezes fica um tempão sem ter uma encomenda, né? Eu acho que tem esse lado. Agora, o que aconteceu é que justamente nesses últimos 10, 15 anos, a Embraer foi se transformando realmente numa empresa de tecnologia, né? Então, aparentemente, o que a empresa decidiu é que ela vai se concentrar nisso, né? Ou seja, a Embraer é como se ela estivesse dizendo o seguinte: eu não sou uma empresa de aviação, de aeronáutica estrito sensu, né? Eu sou, antes de qualquer coisa, uma empresa de tecnologia. A gente, ao saber disso, pode ir atrás de elementos que nos ajudem a corroborar esta possibilidade. Quando tu vai visitar a planta lá de Gavião Peixoto, eu me lembro que a primeira vez, tive 2 vezes lá, a primeira vez que eu fui, eu fiquei impressionadíssimo que a grande parte dos engenheiros que eu vi, na verdade, eram engenheiros de computação, de software, de inteligência artificial, porque trabalhavam em torno do sistema fly-by-wire, né? Que estava ainda engatinhando, que teve um super desenvolvimento no KC-390, agora C-Millennium, e isso parece que foi um grande avanço, né? Eu vou imaginar que a Embraer ficou muito otimista sobre como ela foi bem sucedida nisso, né? Eu vou te dar outro elemento para a gente confiar um pouquinho no que eles estão fazendo, né? A Embraer está trabalhando em fragatas. Ela está ajudando a Marinha a fabricar fragatas. Ela parece ser um tipo de grande empresa de ligação ali, né? E eu faço esse bote porque entrou a EDS. Não entrou a Bradar, por exemplo, que é um braço tecnológico. Não entrou a própria TEC, né? A TEC também entrou, mas a Embraer Defesa e Segurança entrou diretamente para o projeto das fragatas. Por que a Marinha está chamando a Embraer? Porque a Marinha chamou a Embraer para ser a empresa líder na construção do LabGene. O LabGene é o maior empreendimento tecnológico da Marinha hoje. É lá dentro que está sendo desenvolvido e vai ser testado em terra. Uma coisa altamente sofisticada. Poucos países fazem isso. O reator e todo um protótipo completo do submarino nuclear, antes dele efetivamente ser construído integrado e poder ir ao mar já para o final da década que vai começar no que vem. Né? Então, a Embraer é a empresa-chave do LabGene. Então, assim, essa migração da Embraer para ser uma empresa de tecnologia, a Embraer está fabricando radares hoje, né? O M60, o M do Saber, M60, M200, agora que está entrando também, né? Que é usado no CISFRON, são produtos da Bradar, da empresa da Embraer. Né? Ela está dedicada a desenvolver um carro voador, não é isso? Elétrico, tá? Com propulsão elétrica, tá? Então, assim, aparentemente é uma empresa que está apostando grande nessa coisa de indústria 4.0, nessas novas tecnologias, né? Na propulsão elétrica. Então, ela está buscando novos caminhos, né? Dá um tremendo no frio na barriga, né, Fausto? Dizer assim, vocês estão saindo justamente da galinha dos ovos de ouro.
Eu devo imaginar, Fausto, que ela tem um feeling de que, dada a sua competência como empresa empresarial, né, aquilo que eu falei de fazer dinheiro com tecnologia, a Embraer foi muito competente nisso, nós não temos motivo para duvidar disso, tá? E o que ela está fazendo? Então, ela está migrando para ser estritamente uma empresa de tecnologia, certamente a sua intensidade tecnológica, se isso funcionar, vai aumentar muito nos próximos anos, ela certamente vai ser uma empresa menor, na faixa de 10 milhões de reais por ano, né? Mas com uma intensidade tecnológica maior, e ao mesmo tempo, eu acredito que ela acha que esgotou-se o mercado de aviação comercial mediano, tá? Aqui eu estou sendo um pouco generoso, um pouco otimista, né? A gente pode imaginar várias razões, agora algumas eram razoavelmente conhecidas, né? Esse segmento, vamos chamar assim, ele estava sob pressão competitiva, né? Muito provável que os japoneses consigam entrar nos próximos anos, eles já tentaram várias vezes, né? Os russos vêm tentando há muito tempo, os chineses e até os indianos e turcos, né, têm tentado entrar justamente buscando essa dualidade. Isso sugere que talvez a Embraer imagine que esse segmento tendia a ficar saturado. E ela tem uma grande desvantagem comparativa aí, tá, Fausto? É competitivo mesmo. Ela não dispõe de uma rede de distribuição comparável com as duas grandes campeãs do setor, o Airbus Group e a Boeing, tá? Ela não dispõe disso, tá? Então, eu acredito que ela acha que talvez nessa questão comercial / financeira, ela teria aí uma desvantagem muito grande pela frente, né? E resolveu apostar em tecnologia. É arriscado, é uma aposta perigosa, eu acho que é bastante arriscado, tá? Mas talvez ela tenha dito que se der certo eu vou ganhar muito, né? E se eu tentar ficar, o bicho come. Então, eu acredito que ela não tenha tido... Isso mostra muito o que é o drama de você, né, tentar ser, ela é one of a kind, certamente, no Brasil, né? Você ser uma empresa típica de alta intensidade de uso de ciência e tecnologia em um país que não é, o justiça industrial não é caracterizado por isso, não tem um sistema de inovação robusto, né? E aí por diante. Luiz Felipe, muito bom você trazer um pouco de otimismo a esse drama, né, que muita gente preocupada com o desenvolvimento industrial brasileiro tem vivido, né, com relação à nossa empresa de aviação, a saída desse mercado e tal. Vamos ver se isso se confirma. É interessante. A perspectiva que você coloca definitivamente é interessante. Existem outras perspectivas aí que conflitam com isso, que apresentam um cenário futuro um pouco mais tenebroso. Enfim, eu acho que o futuro a Deus pertence, a gente vai precisar ver o que vai acontecer. Eu queria encaminhar a última pergunta, Luiz Felipe, para você, a gente concluir essa nossa segunda participação aqui na Revolução Industrial Brasileira, antes que acabe a luz aqui em São Paulo, que está caindo uma tremenda de uma tempestade que já escureceu a minha sala, assim, você pode reparar que está tudo escuro, eu só estou com a luzinha aqui né, que eu gravo me iluminando a cara. Muito bem. Sobre a Engesa. A Engesa foi uma indústria brasileira, né, que viveu aí até, se eu não me engano, até os anos, talvez início dos 90, não sei, me corrija se eu estiver errado. Foi no início dos 90. Pois é. Que chegou a produzir o carro de combate, que é vulgarmente conhecido como tanque de guerra, modelo Osório. O Osório era um carro de combate excepcional. Ele foi talvez o único modelo capaz de fazer a mira para atirar em movimento, né? A maior parte dos carros de combate daquele momento não conseguiam essa proeza. Precisavam parar, fazer a mira e então atirar. Muito bem. Chegou-se a testar o Osório em situações internacionais. Na Arábia Saudita foi feito um teste que foi muito famoso, onde analistas internacionais de vários países de primeiríssimo mundo aprovaram o Osório. E muito bem, passaram-se os anos e cadê o Osório? Sumiu, não existe mais, né? A própria Engesa parou de produzir. Fala um pouco sobre a Engesa, conta essa história, afinal de contas, por que é que não andou para frente o projeto? Muito bem, Fausto. Eu acho assim, quando tu vai pegar os CNPJs aí, né, as razões sociais das empresas típicas de defesa, tu vai ver que elas são grandemente concentradas em São José dos Campos, né? Então, assim, elas são, em grande medida, spin-off desse esforço que começa, só confirmando bastante a minha hipótese, né? Elas são, assim, todas derivadas desse grande empreendimento de CIT que nós tivemos em torno do DCTA, né? Que, inclusive, a Marinha e o Exército vão beber e vão se aproximar ali, né, deles. A Engesa é um caso diferente, tá? Porque a Engesa,
Na verdade, ela vende válvulas, né? Ela é uma empresa de, vamos dizer assim, a KNAI dela seria produtos de metal, né? Uma metalurgia certamente sofisticada, né? Válvulas, certamente não é a válvula que precisa de pré-sal, mas é uma coisa relativamente sofisticada para o Brasil dos anos 60, que é quando a empresa começa, né? E ela evolui para produtos de defesa. Ela não tem, então, que os militares gostam de chamar de DNA de defesa, tipicamente, tá? O que é o core da Engesa, né? O core tecnológico dela, a capacitação, né, que foi chave para o sucesso dela. Na verdade, é sistema de tração, estabilidade, chassi, né? Ou seja, ela é tipicamente, o que qualificou ela foi uma empresa de material de transporte, tá? O que ela era boa em fazer. Tanto que quando ela vai para a dualidade, ela foi para fabricar trator, ela foi fabricar Jeep, né? Jeepzinhos bacaninhas e tal, que o pessoal passar no fim de semana, até com eventual potencial de uso militar, mas assim, era um Jeep, né? Então, é para aí que ela vai, né? Então, eu quero dizer o seguinte, toda a parte eletrônica que havia no Osório, ela não é core da Engesa, tá? Caracteriza a Engesa é a robustez e o custo muito favorável do seu sistema de tração, que era baseado em algumas inovações muito simples, que não são de alta intensidade de ciência e tecnologia. Tá? Elas têm a ver com uma qualidade de engenharia e com uma aprendizagem que não é comum nas empresas brasileiras, como a gente já falou antes, né? Então, assim, a Engesa, então, tem um milagre ao conseguir transformar isso em uma coisa de grande competitividade ali com o Cascavel Urutu ao longo dos anos 80, né? Eu acho que tem mais de 20 países, se não me engano, que até hoje operam esses carros, tá? Tá aí a Venezuela, né, fazendo retrofit, né, dos seus, acho que dos Urutu dela, né? Então, esse é um carro muito robusto. Se tu for visitar em Santa Maria, lá, a oficina lá de blindados deles, tu vai ter caras assim, que são fanáticos por esses carros, né? Pela simplicidade e eficiência da engenharia deles, né? É isso que a Engesa realmente era muito boa em fazer. Agora, a outra característica da Engesa é essa, e eles são extremamente irrequietos competitivamente, né? Ela é, talvez por excelência schumpeteriana, né, nesse aspecto. Ela não foi levada pela mão. Ela busca, né, os militares por oferecendo seus produtos. Claro que, com o passar do tempo, ela vai se integrando no centro tecnológico das Forças Armadas, né? Mas ela tem uma iniciativa em que ela é totalmente diferente da trajetória da Embraer, por exemplo, ou mesmo da Avibraz nesse aspecto aí, tá? E de outras também que são de defesa hoje, são importantes, mas são menores, né? Bom, então, aí o que acontece? Ela, na verdade, ela dá um novo salto tecnológico ali no final dos anos 80. E o que vem esse salto tecnológico? É a capacidade de ser integradora. Essa capacidade caracterizou a Embraer nos jatos regionais, que isso que era a grande capacidade da Embraer, né? Ela não era disruptiva, né? Nós sabemos. Agora a Embraer talvez esteja virando disruptiva, mas ela tipicamente não foi disruptiva, né? A Engesa, na verdade, que eles falam, né? Isso que ela fez no final dos anos 80. E isso que resultou no Osório. Uma doideira total. O cara foi competir com a França. E o que a gente chama os tanques de batalha principal, né? Main Battle Tanks, né? Que o americano o linguajar universal, né? 56 toneladas, eu acho que pesava aquele monstro, um tanto de mais de 1000 HP, né? E aí que tá. O que a Engesa efetivamente fez, tá? O mesmo projeto, ele é muito derivado dos carros alemães da época, se não me engano, tenho quase certeza que era um carro alemão, né, que serviu de inspiração, né? Muito diferente, Fausto, quando tu vai ver um KC-390, que a prancha o papel tá branco, e o avião nasce o cara tem um papel branco e ele constrói o avião, entendeu? Então, tem toda uma capacidade de projeto ali, né, que certamente teve no Cascavel, mas nesse veículo não, ela fez adaptações aí. E o que ela fez? Ela comprou um sistema, dizer uma bugiganga, não está muito longe de ser bugiganga, comprou excelentes sistemas parciais, um pouco da Bélgica, um pouco da França, grande parte das coisas vieram da Alemanha, né? Inclusive os sistemas de lagartas, né? Em parte copiados, em parte foram comprados mesmo, né? A mira que tu falaste, o sistema de mira eletrônico dela, em inglês, né? É uma novidade, não havia nenhum carro de combate inglês
e eu não sei se eles participaram diretamente dessa licitação, dessa competição árabe, né? Mas eu sei que a Engesa foi rápida e conseguiu integrar. E qual que foi o grande tchan? Quando os caras chegaram para ver, meu Deus, esse Frankenstein é um demônio no deserto. Tá? Mas então a grande capacidade tecnológica deles foi a integração, tá? Eu acho que só uma parte do aço, né? A Engesa gostava muito de verticalizar, né? Como a Vibraz é hoje, né? Então ela verticalizou algumas coisas ali que pôde. Então, que se dependesse deles, fabricava o motor, né? Eles faziam tudo. Mas não foi o caso, né? E o carro foi muito bem sucedido tecnologicamente. Mas aí que entra, Fausto, aquilo que eu estou falando desde o início, entendeu? Eu tenho que dar sustentabilidade. Eu estou falando de empresas capitalistas no mercado, que elas vão competir. Eu tenho que conseguir transformar conhecimento, em última instância, em lucro. Eu tenho que ter um acúmulo de aprendizado que vira um ativo financeiro, um ativo valorizável no mercado. A Engesa conseguiu fazer isso muito bem, com os carros menores dela aí, né? E ela, se tivesse sido bem sucedida, ela teria dado um grande passo, né, nesse salto mortal aí. Mas a verdade é que ela nunca chegou a produzir esses carros em escala, né? E foi justamente por isso, provavelmente, foi o principal motivo para ela ter sido derrotada pelo Abraham, né? Porque eles foram parelhos, na verdade, na parte tecnológica, né? E é óbvio que ela tá falando de um carro que começou a ser desenvolvido acho que até antes da Segunda Guerra Mundial, né? A linha que vai dar origem aos Abraham, né? Então, assim, esse longo e denso período de aprendizado, né? Que eu não sei qual é a empresa que fabrica ela, não sei se é Lockheed, não é Lockheed, né? Eu não sei qual é a empresa que fabrica os Abraham, né? Mas, enfim, a Engesa começou em 3 anos, né? Não fabrico esse tipo de carro. Ela tentou entrar, né? E muito atrevida, foi lá e consegue vencer vários concorrentes, né? Mostrando que esse processo aí, essa capacidade integradora dela era uma novidade. E, infelizmente, quando essa nova capacitação nasceu, ela já não tinha mais viabilidade. E, infelizmente, hoje, nossos carros de combate aí, né? O Marroá, ele é um derivado de um projeto da Engesa, na verdade, tá? Fabricado lá no Rio Grande do Sul, em Caxias, né? Na Gralha, um Marroá. Ele é um derivado direto lá dos jeepzinhos, né? Que a Engesa chegou a fabricar. E alguns desses sistemas dele, o chamado acervo tecnológico foi absorvido pelas Forças Armadas, né? E aí quando tem uma demanda basicamente do Exército, né? Ele vai lá e ele faz uma mini transferência de tecnologia para aquela empresa que tem encomendado sistemas, inclusive peças de reposição para os Cascavel, por exemplo, né, ele demanda. Né? Mas é interessante de dizer, eu acho que isso é importante, né, que essa capacidade, isso é que é a coisa mais bela que existe nesses sistemas cooperativos, que tu tem universidades, centros tecnológicos e empresas realmente interessadas em evoluir tecnologicamente. Né? Ele não deixou de existir totalmente, Fausto. Essa capacidade tecnológica, esse conhecimento coletivo, né, como gosto de falar o pessoal que eles mostram muito essa transitoriedade entre a atividade fabril propriamente dita e a atividade de pesquisa, né, em última instância, que tem no seu cume a ciência, né, ela é um todo moldável, ela vai... Então, há um vai e vem nisso, né? Então, o que acontece? Hoje, na verdade, o Exército Brasileiro, em grande parte, incorporou isso daí. Se nós tivéssemos uma empresa, seria muito melhor, né? Porque se tu vai ver lá os Leopards lá no Rio Grande do Sul, né? Eles não estão só no Rio Grande do Sul, mas lá tem o principal centro de manutenção de blindados, salvo erro. Questão de uns 5, 6 anos atrás eu estive lá, e as peças das lagartas, né? É a Rheinmetall, né? Que botou até uma planta lá, mas é mais para manutenção. Ela está sendo demandada da indústria local. Ou seja, tu teve, de qualquer jeito, um spin-off ali, entendeu? Essa capacidade, ela ficou, de certa forma, ali, latente, né, nos laboratórios, nas infraestruturas, nos ICTs, nesse caso do Exército Brasileiro, né? Eu não quero ser otimista demais também, tá? Eu até gostaria, assim, de dizer um pouco, né? Quando a gente olha os projetos como um todo hoje, né, Fausto, eu acho que eles estão indo muito melhor do que a gente poderia esperar, sendo realista, viu? Porque tu veja bem, Fausto, a indústria brasileira, ela quase que foi totalmente dizimada, realmente, ali no final dos anos 90, ela quase que realmente sumiu, né? Mesmo as fabricantes de cartucho, a CBC, né, por exemplo,
elas tiveram um momento muito difícil ali, né? E hoje o Brasil está tentando integrar um projeto de hipervelocidade na Europa como player. Tu tem noção do que é isso? Nós estamos se queixando que o nosso míssil de cruzeiro não é supersônico. Mas eu não fabricava nem cartucho na Segunda Guerra, camarada. Eu estou dizendo que a tecnologia mais relevante, o Brasil é um entrante, ele está na faixa de 11º país a entrar nisso, né, com um projeto próprio. Porque eu olho aqueles projetos dos turcos lá, estão fazendo coisas fantásticas, os indianos, muito mais ainda. Né? Não vou comparar, a Índia realmente está na nossa frente, isso aí. Mas o projeto brasileiro, tu vai vendo, tu olha a VTM-300, né, da Avibraz, aquele artefato, ele está mudando o design. Aquilo que está vendo uma empresa num intenso processo de aprendizado, um intenso processo de mudança. Não está tudo 100% pronto ainda, mas isso é muito bacana. Entendeu? Isso é uma capacidade tecnológica fantástica. Agora, Fausto, no meio do caminho, nós tivemos uma terceira revolução industrial. E o Brasil era forte em metal mecânica quando a indústria de defesa nasceu. E a indústria de defesa era basicamente metal mecânico, um pouquinho de química, um pouquinho de outras coisas. Agora, nós não... Esse é o elo que nós... A TIC brasileira é uma tragédia. Né? Nós até chegamos a ter alguma coisa interessante, praticamente dizimada. É muito difícil para as Forças Armadas sustentar os custos. Eu fico até... achando engraçado o cara dizer assim, mas cadê o conteúdo local? Tem que demandar. Mas, camarada, não tem conteúdo local. Não há o que demandar. Eu não tenho como demandar um componente de alta... que precisa de altíssima qualidade, porque é de demanda militar, entendeu? Eu não tenho como demandar aqui. O que eu posso fazer é tentar integrar. Tentar trazer o software, né? Tentar trazer o projeto. Então, é isso aí que a gente tem que buscar, né? Ficamos sem esse elo, tá? É sempre botar esparadrapo. É um país retardatário. Nós temos um pecado original. Não há como negar isso, entendeu? É preciso saber lidar com inteligência e não chegar com exigências totalmente estapafúrias de pessoas que estudaram no exterior que não entendem absolutamente nada do que é a CIT e a indústria brasileira. Porque se nós ficarmos nisso, não vai ter política pública que vai funcionar, entendeu? Mas eu vi que na Rússia é assim. Mas a Rússia, eles demandam 10 bilhões de dólares de qualquer porcaria, entendeu? E o que é a principal coisa que me preocupa nisso? Como eu te disse, a pesquisa aqui no IPEA está começando ainda, nós não podemos falar isso, mas existem indícios que, apesar desse avanço tecnológico, as empresas brasileiras não estão num momento muito bom. Tá? As empresas de defesa, elas não vivem um momento, do ponto de vista, estou falando financeiro, né, da saúde financeira, que, em última instância, isso é sustentabilidade. Porque as nossas concorrentes europeias, estão muito na nossa frente, né, o grande tchan da Europa é que ela conseguiu passar essas coisas estatais para empresas que se firmaram. Elas têm alianças, né, uma arquitetura institucional muito complexa, mas que aparentemente acabou sendo bem sucedida. Né? As nossas empresas, esse elo aí de fazer elas serem rentáveis, andar com as suas próprias pernas, claro, com muita demanda pública, lá também muita demanda, né? Senão, óbvio que elas também não se sustentariam, né? Nós não estamos conseguindo fazer isso muito bem. Os indícios que a gente tem. Mais para frente vão começar a sair alguns resultados aí. Espero que tu aproveite até para ler, né, se puder aí divulgar, né, mas é uma parte que acho que a gente realmente tinha que ter muita atenção, sabe? O Luiz Felipe... de defesa sem ter empresas financeiramente rígidas, né? Eu diria que isso é uma coisa que tem que ter muita atenção. Eu acho que talvez, desculpa, essa seja a síntese da sua entrevista, né? Porque você fez um grande passeio aí por inúmeras experiências antigas e também experiências atuais e perspectivas de futuro, né? Dentro desse complexo de potencialidades da indústria de defesa, apontou virtudes, né? Apontou limites e fez um retrato muito completo, né? Muito completo de para onde nós ainda podemos ir e com que, né, capacidade. Né, exatamente a compreensão daquilo que nós temos como limite, né, exerce uma força muito interessante na compreensão. É preciso exatamente entender o que o Brasil ainda pode puxar. Né, e você colocou com muita clareza o que é que ainda temos aí como possibilidade e como limite. Então, eu acho que nós, mais uma vez, aí fazemos uma conversa super longa, né, e que foi muito rica e muito interessante. Certamente vai ter uma audiência preocupada aí que vai ver até o final, espero que esteja vendo aí até o final.
E eu queria te agradecer, assim, colocar novamente a Revolução Industrial Brasileira à sua disposição, porque você acaba de mencionar aí que o IPEA está iniciando uma pesquisa cujos primeiros resultados podem sair em breve. Quando saírem, você fica à vontade de me comunicar, que a gente, na verdade, difusão aqui, sem nenhuma dúvida, porque esse é um assunto de alta importância, interesse e relevância, né, para a gente que quer discutir a economia industrial brasileira, assim, na ponta do conhecimento, sem preconceitos, né, com a visão o mais completa possível. Então eu vou interromper por aqui, agradecer a você que ficou esse tempo todo aí assistindo o nosso vídeo sobre Complexo Industrial da Defesa. Muito obrigado, até uma próxima, se inscreva no canal. Luiz Felipe Giesteira em breve voltará aí com novidades a respeito do assunto, tá bom? Obrigado, até uma próxima.